Olá pessoal, muito boa noite. Eu queria agradecer a todos já pela receptividade, né, ao Relíquia Sonora, né? Queria deixar aqui um abraço a todos que comentaram, que curtiram lá a postagem, né, sobre esta live de hoje, uma live muito especial, né, sobre um tema muito especial, diferenciado, né? Boa noite a todos, boa noite ao Marcos Vinícius da Conceição, boa noite ao Vinícius de Oliveira Pinto, boa noite ao nosso convidado William Almeida, né? E uma noite bacana demais, onde iremos conversar aqui sobre, né, um dos movimentos mais bem-sucedidos da música brasileira, mineira, brasileira e mundial, né? Onde iremos falar hoje sobre o Clube da Esquina. E o nosso convidado, uma pessoa sensacional, que eu conheci nesse tempo, onde eu estava começando a fazer essas lives, e aí me falaram dele, e eu falei, bom, não podemos falar de música sem falar do Clube da Esquina, né? E aí, assim que eu fiz o convite, nosso amigo William aceitou de pronto, né, para falar sobre o assunto. Agradeço também ao Paulo Vitor, meu amigo que entrou aí. Obrigado, Paulo. E sem pestanejar demais, eu quero já convidar o William. O áudio está chegando legal para vocês. Fala, meu amigo William, um prazer enorme de estar falando contigo, conversando sobre um tema tão maravilhoso, né? E que você domina. E eu quero te desejar boas-vindas ao Relíquia Sonora, para esse bate-papo que vai ser fantástico, né? E eu já te dou as boas-vindas com o trem azul passando aqui em background. Não sei se você está me ouvindo aí. Estou ouvindo, estou. Massa. Boa noite, né? Boa noite. E uma honra reencontrá-lo aqui depois daquele nosso É verdade. Nosso treino, nossa conversa, né? Uhum. Em público, agora te dar mais uma vez meus sentimentos pela perda do seu pai. E Sim. por ironia do destino, eu o conheci, convivi com ele, trabalhei aí junto com ele na Liga, na Junta de Justiça Desportiva da Liga de Futebol Amador de Governador Valadares, senhor Luiz Bento Macedo, mais conhecido como Marreco, né? Marreco. Isso a época em que eu era um estagiário de Direito. E foi uma experiência divertida. Seu pai era uma pessoa alegre, certamente deixou saudades, deixará saudades. Com certeza. Mas com uma certeza, não morre. Não morre no seu coração, no meu, no da sua família, e permanece aí seus ideais, sua mentalidade alegre de transmitir alegria, né? Tanto que ele amava o futebol, o esporte em geral. E era apaixonado por música também, porque toda vez que viajávamos para ele fazer alguma audiência, ele sempre me pedia, Luizinho, você comanda o som aí, mas não fica sem música não. Nós temos que viajar com música. Bom, apesar dessa dor, né? Até eu fiquei preocupadíssimo com você. Muito obrigado. Você teria condições, né,
emocionais nesse momento de fazermos a live hoje. E você, de maneira, de um espírito elevado, né? Amém. De coragem, né? Você assume que a vida segue, né? Sim. E, enfim, nós temos que lembrar de coisas boas, certamente, aqui, enquanto estamos, né? E o Clube da Esquina, certamente, é algo que encanta. Sim. Encanta. Com certeza. E ter o que é o Clube da Esquina, né? Eu tive algumas trajetórias, né? Uma experiência pessoal. Primeiro, eu tentei, na minha terra natal, em Carlos Chagas, aos 12, 13 anos, ingressei numa aquelas bandinhas de interior. Sim. E o maestro lá me escolheu para tocar um pé. Mas Olha nessa só. época começava já e não condições de prosseguir, incompatível do trabalho com os ensaios. E ali eu vi nas grandes músicos, alguns deles vieram a se apaixonar da esquina mais tarde, viraram compositor. Oportunidade, eu quero render com homenagem a um deles. Ingressou no mesmo e prosseguiu, tornou-se um músico. E o ano passado, infelizmente, o Wilton e ele, o Wilton era um multi-instrumentista, tocava trompete, violão e alta, doce, um multi-instrumentista. E que teve a alegria. Depois eu saí. Hoje estuda na faculdade de música de Ouro. E o Adair, tal qual o pai é muito talentoso. Perdão te interromper, mas é porque algumas pessoas têm comentado aqui sobre a questão do áudio, do seu áudio. Você tem aí um fone de ouvido para você usar com fone? Eu acho que isso vai te ajudar muito e vai... Eu vou providenciar aqui. Letícia Sim. Carvalho. Tá, muito obrigado. É porque as pessoas começaram a perguntar, a comentar aqui sobre, né, o áudio aí seu está picotando, né? Isso. Sim. E quando a gente usa um fone é melhor porque aí até inclusive evita eco, né? Quando você está falando. Não vem o áudio, eu quero uma pessoa muito querida, fã do Clube da Esquina, minha colega Daniela. Ela acabou de entrar aqui. Ela acabou de... Daniele Danda. Muito obrigado, Daniele, pela chegada, por estar aqui conosco assistindo. Nosso papo já iniciou, mas vai começar a esquentar mesmo agora, né, William? Eu estou providenciando para melhorar e a sequência. Uhum. Já chegou aqui, minha produtora já. Minha enteada. Produção.
E Muito agora, bem. melhorou? Agora melhorou? 100%. 100%. Então, Lui, como eu te dizia, né? Sim. Tive essa adolescência, um contato incipiente com a música, né? Em especial com o instrumento trompete, que eu sou um verdadeiro devoto da música instrumental, tem centenas de discos instrumentais. Sensacional. E é bom registrar, talvez alguns não saibam, durante esse período de pandemia, obviamente não é muito possível, né? Mas Correto. Belo Horizonte, nos últimos anos, para alguns críticos, ela vem se tornando a capital nacional do jazz. E desses artistas de jazz, eu tive a oportunidade de conhecer nada mais, nada menos do que o Wilson Lopes. Ele é o diretor, atual diretor, produtor do Milton Nascimento, e o seu irmão Beto Lopes, que já tocou com a turma toda do Clube da Esquina. Mas como eu ia te dizendo, né, depois desse período da adolescência, eu mudei aqui para Governador Valadares, e a correria para buscar um lugar ao sol numa profissão, eu entrei para o direito e comecei a frequentar um bar que é certamente conhecido aqui de todos, né? Que é hoje fechado, o Manacá. Nossa, E fantástico. lá no Manacá eu conheço, aliás, não o conheci lá, conheci no trabalho, éramos colegas de trabalho, a quem eu faço uma homenagem aqui também, o Marcelo Novaes, Me compositor lembro daqui muito bem dele. de Valadares. Por ironia do destino, conheço também lá o meu cunhado, que o Marcelo Novaes diz ser o melhor compositor de Governador Valadares, o Marcos Aranha do Brasil. Show de bola. Marcos. E, enfim, ali eu tive aquele contato inicial, vi o Marcelo cantando Flávio Venturini, a música Clube da Esquina e tal. Me formei. Logo no ano seguinte, eu passo num concurso para me mudar para Belo Horizonte. E nessa mudança, eu tive um upgrade, assim, vamos dizer, no poder aquisitivo. Sim. E passei a frequentar as boas casas de CDs de Belo Horizonte, CDs raros, enfim. Ô, Show, louco. e Que comecei maravilha. a ir em alguns shows. E desses eu destaco um dos meus grandes ídolos da música popular brasileira, que é o Djavan. Ok. Já aqui em Valadares, Ninguém menos, né? Ninguém menos que o Djavan. Essa fera. aqui em Valadares eu já ficava me perguntando, poxa, mas que clube é esse? Aí começa a falar, é um clube que tem lá no Santa Teresa e tal. E à medida que eu fui comprando os discos, né, e Loborges, Milton, e assistindo jornais e vendo algumas homenagens ao movimento, eu fui tentando me inteirar sobre esse clube, né, que eu até hoje não sei onde é que ele funciona. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Um dos meus colegas da advocacia do Benji, hoje promotor de justiça, meu colega Luiz Gustavo Carvalho Soares,
me anuncia essa obra que, de certo modo, é base para esse nosso bate-papo, que é nada mais, nada menos que o Márcio Borges, um dos grandes compositores do Clube da Esquina. Eu disse compositores porque no livro ele mesmo diz que não gosta de ser chamado de letrista. No livro ele tinha a intenção de se tornar, o sonho dele era se tornar cineasta, e a vida o encaminhou para outro lado, quando ele conhece o Milton Nascimento. O irmão dele mais velho, o Marilton, Sim. Tocava já na noite, era uma época de muito bossa nova, né? Aquele período que nós conversamos, né? 58, o lançamento da bossa nova, depois veio que eles começaram a dizer nova bossa nova, Sim, depois sim. Tropicália, e BH ela aceitou melhor esse estilo de trios bossa novistas ou jazzistas, enfim. E lá em Três Pontas, né, surge dois camaradas que se tornam amigos. Eram vizinhos. Um deles, talvez o carioca mais mineiro que eu conheço, que é o Milton Nascimento, que diz que Milton Nascimento é o apelido e Bituco é o nome. E voltando a essa oportunidade que eu te falei, né, que tive de ir ao primeiro show no Palácio das Artes. Sim. E eu já Do comprando Djavan. CDs do Djavan, comprando CDs e tal, ainda não tinha tido contato com o livro. E Fominha, né, anunciou o show, eu corri lá, comprei e fiquei na primeira fila. Nossa, aquilo para mim foi a realização de um sonho, né? Eu não consegui me tornar um músico, mas um apreciador Da boa da boa música. música, né? Aham. Como Sim. diz um grande amigo da turma do Clube da Esquina e radialista lá em Belo Horizonte, Tuti Maravilha, ele faz uma observação que a música, às vezes, ela exige, e principalmente no momento atual que vivemos na música brasileira, como Verdade. uma pessoa que está criando aí o Relíquia Sonora vai entender o que o Tuti Maravilha resume, que é necessário hoje que a música seja dirigida e ouvida para quem tem ouvidos de fino trato. Apurados mesmo, né? Então, e a música do Clube da Esquina, ela só compreende quem sabe o que é uma boa música. As influências que geraram esse movimento, que na verdade não surge como movimento. No show do Djavan, ele quando anunciam, né, a banda começa a tocar e ele entra, ele dá uma pausa, e eu me recordo bem, isso lá em 1999, quando ele lançou aqueles 2 discos, onde ele fez uma releitura da carreira, e ele diz: Minas é muito musical, é daqui os Borges, o Lô, o Beto e o Milton. Preciso dizer mais alguma coisa?
Então você percebe ali um cara vencedor também, né? Que tem uma história belíssima e talvez possa ser objeto aí de debates aí no Relíquia futuramente. Sim. O Djavan, que é um dos ícones da MPB, reverenciar a música mineira dessa maneira. Show de Não, bola isso. e não apenas com palavras. Ele participa de um disco do Beto Guedes, numa releitura que o Beto fez da carreira, onde ele faz uma interpretação junto com o Beto, né, uma participação junto com o Beto, de Amor de Índio, que até Linda hoje música. eu me pego em dúvida. Qual das versões é mais bonita? A que o Beto fez no seu disco ao vivo, com a participação do Caetano Veloso, ou se essa com o Djavan. Com o Djavan, né? Mas eu recomendo para quem está nos ouvindo que, na dúvida, fique com as duas, porque são maravilhosas as duas interpretações. Mas como eu dizia, Bituca conhece o Wagner Tiso, lá em Três Pontas. E começam a já muito musicais, né? Vocês têm a história que o Milton recebe um violão, e esse violão de presente para a mãe dele. E ele fala que isso foi o primeiro furto e único que ele praticou na vida. Praticou, né? Ele não entregou o disco para a mãe. E, de forma autodidata, começou ali a tocar, até o dia que ele aprendeu a tocar o violão. E tem a história da sanfoninha também, que ele ganhou da mãe dele. E ele aprendeu a tocar uma música, se não me engano, chama Neg. Uma música daqueles cantores de vozeirões lá da década de 50. Sim. E chama a mãe dele para ouvi-lo tocar, né? E ela ficou extremamente emocionada. Foi quando ele entregou o violão, que na verdade era um presente dela e não dele. Sim. Então ele mais o Wagner Tiso e mais uns outros dois criam ali um grupo jazzístico, onde o Milton teve que inverter o M, né, para se transformar em W, porque o grupo se chamava W Boys. Então, Bituca virou Wilton naquela oportunidade. Lá em Três Pontas, o pai dele parece que comprou uma rádio, né? E ele combinava com os amigos, né, para pedirem só a música do gosto dele mesmo e dos amigos, né? Então ficou uma coisa assim bem bairrista, né? Bem só para os amigos. Seletiva ali entre eles. Exatamente. Nessa evolução, né, musical dele com o Wagner Tiso, eles se mudaram para Alfenas. E em Alfenas, né, tiveram empregos tocando na noite e tal, até que o Wagner muda-se para BH e traz o Milton. E o Milton passa a morar numa pensão, um edifício, uma região bem central de Belo Horizonte, chamado Edifício Levi. Morava okay. no quarto andar. E no 17º andar morava uma família que o acolheu como 12º filho. Uhum. Os Borges, né? A Maricota Borges, Salomão Borges. Para relembrar, né, como eu te disse ontem, né, que o louco, o mais famoso dos filhos, é Salomão Borges Filho. E tem até uma história no livro, interessante, que o Lô, um dia, a mãe pediu para que ele contasse um leite.
e ele desce do 17º andar pela escada, correndo, né? Como toda criança, né? Cheia de energia. Quando ele chega no 4º andar, ele começa a escutar uma voz e um violão diferente, e ele foi se aproximando e tal, e fez um comentário em casa sobre isso. Nisso, o Marilton fala, eu sei quem é o Milton do Nascimento. Ele está morando ali na pensão ali da senhora, agora me fugiu aqui o nome da fulaninha. E ele começa a ficar próximo dos Borges quando ele foi, num dos shows dele, no trio, que inicialmente ele não queria participar por uma razão, o Wagner Tiso o pegou de supetão. Bituca, vamos começar a trabalhar amanhã lá no Maleta, Edifício Maleta. Edifício Maleta, famoso. E você vai tocar contrabaixo. Ele falou, você tá louco? Eu não sei tocar contrabaixo. Ele falou, não, eu tenho um camarada aí que vai dar umas aulas para você e tal, e você se vira aí, e aí nós estreamos amanhã. E ele aceitou o desafio, né? Diz ele que não corria dos desafios, e foi. Começaram num bar onde eles formavam um trio. Ele, Wagner Tiso no piano, Paulinho Braga na bateria e o Bituca no baixo. Um dia desses, de apresentação, o Marcinho Borges estava presente. E ele se incomodou ali com o Negão e a forma dele tocar as harmonias e a forma de cantar. E foi perguntar ao Milton o que estava acontecendo com ele naquela noite. Ele estava estranho. E o Márcio vai e pergunta para ele, você está triste hoje? Não. Você está alegre? Também não. Eu tô satisfeito. Eu posso estar esquisito, mas não estou ganhando dinheiro. Tanto dinheiro, mas estou fazendo o que eu gosto. Eu aprendi a tocar esse baixo aqui, nas primeiras vezes que eu toquei, eu sangrei os dedos, coloquei esparadrapo, não funcionou, mas adaptei bem, estou satisfeito. Então, eu falei assim, olha, você está diferente hoje. Eu estou vendo aí, Bituca, que você quer ser compositor. E ele falou, você está doido? Eu quero me levar a minha vida, eu sou um escriturário, rapaz. Aí o Márcio insistiu, falou assim, pô, mas você vai ficar subordinado àquele capitão, seu chefe lá? Você tem talento para mais, cara. Você vai ficar ali sendo aqui um datilógrafo naquela centrais elétricas de Furnas. E ele era sortudo, porque ele não precisava pegar um transporte, né, e conseguir ir a pé, porque tanto a morada dele quanto o local de trabalho eram próximos. E ele insistiu com o Milton, né? Não, você é compositor, cara, e tal. E foram embora, e como ele já frequentava a casa dos Borges, resolveu, aí ele pegou e falou assim, vamos tentar aqui e tal, pega uma caneta aí e tal, e o Bituca resolveu ele mesmo, né? Compor, tá, e começou a esboçar ali nada mais, nada menos do que Canção do Sal. E deixa eu só confirmar, é Canção do Sal mesmo.
o do Sol, salvo engano, se eu não estou me enganando aqui. Canção do Sal. Canção do Sal. Beleza. E posteriormente a isso, né, a amizade foi ficando muito sólida e acontece um fato marcante na vida deles. O Márcio Borges, aspirante a cineasta, o sonho dele era virar cineasta, era um cinéfilo assumido, resolve convidar o Bituca para um filme que ele havia assistido, chamado Jules et Jim. Jules e Jim. Exatamente, Jules e Jim. Segundo ele, não havia tradução, né? No livro dele ele fala Jules e Jim. Essa passagem está bem no capítulo 2 do livro. Isso, aí. Exatamente. E o cineasta, né? O diretor desse filme, né? O produtor do filme, era um cineasta famoso, francês, do cinema francês, chamado Truffaut. E a atriz também consagrada, Jeanne Moreau, não sei falar francês, né? E ele insistiu com o Bituca para que assistisse a esse filme. E ele deu uma enrolada e tal. Ele assistiu um filme num cinema melhor em Belo Horizonte, mas combinou com o Bituca, dada a carência financeira dele, de assistir no Cine Tupi. E foram, né? Combinaram, foram pro cinema, chegaram numa sessão às 14 horas, assistiram a primeira sessão, veio a outra sessão, eles foram lá, compraram outro ingresso, permaneceram lá, assistiram uma outra sessão. Eu sei que eles assistiram 3 ou 4 sessões seguidas do filme. Nossa, do filme, do mesmo. Ah, rapaz, que loucura. E aí, muito emocionados ali, resolveram celebrar a amizade e tomar umas, né? E depois foram para a casa dos Borges, né? Para o quarto dos homens, que ele intitula, né? O quarto deles. Ah, sim. E ali saíram mais 3 canções. E eles Saíram selaram... inspirados, né? Depois dessas sessões, emocionados, sessões seguidas. E inspirados, né? Sim. E tem um detalhe, que eles selam um pacto Olha que legal. de cavalheiros, né? De que seriam eternos parceiros musicais, né? De composições. Eles seriam de composições. Mas o Márcio relata no próprio livro, né, que essa promessa caiu por terra logo quando o Milton conhece nada mais, nada menos que Fernando Brant. E que com ele compõe Travessia, que em 1967 ganharam o festival, ficaram em segundo lugar no Festival Internacional da Canção. Aí o Milton explode pro grande público, né? E já fica conhecido e começa a fazer uma ponte, né? BH, Rio de Janeiro. Ok. Num disco anterior ao Clube da Esquina, ele já havia descoberto o talento do Lô. Numa dessas voltas dele para Belo Horizonte, para visitar os Borges, né, onde ele se sentiu o 12º filho, ele chega, acho que ele deveria ter a chave, entrou na casa e não tinha ninguém. Ele pegou e falou, pô, não tem ninguém, vou deixar minhas coisas aqui e vou sair.
Na saída dele, ele encontra o Lobos chegando. Ele falou, Lobo, eu queria fazer um lanche e tal, tomar um e tal, vamos ali. E chegando ao bar, ele pediu uma caipirinha. E o Lobos, aos 17 anos, ele pensou, pediu uma Fanta pro Lô. O Lô foi, não, eu quero uma caipirinha também. Eu quero uma caipirinha. E aí ele disse que olhou assim. E aí o Lô queixoso. O Lô tão jovem ainda assim e já pediu uma caipirinha. E queixoso de que, falou assim, ô Bituca, eu gosto muito de você, dos meus irmãos e tal, mas eu percebo que vocês não gostam muito de mim. O senhor falou, pô, Lô, que isso, cara? Eu vou ser muito sincero para você. Agora, no momento que você insistiu em pedir a caipirinha, eu já percebi que você não é mais adolescente, você não é mais criança. Aqui eu estou de frente de um homem. Beleza, e ele gravou um disco, esse disco anterior ao Clube da Esquina, 3 canções do Lobos. 3 canções do Lobos, e ele, pressionado pela Odeon para um segundo, para ser mais preciso em relação às músicas do Lobos que ele gravou nesse CD anterior ao Clube da Esquina, né? Não me deixe esquecer da polêmica da capa, viu? Claro, tô aqui. Então, as músicas do Lô que ele gravou nesse disco que antecedeu o Clube da Esquina, do Lô foi Paz do Amor, que vem, que mais tarde ela se tornaria chamada como Novena, que é no disco Clube da Esquina 2, e Gira, Girou e Crença. Beleza, então nessa sequência o Bituca grava o disco e a Odeon insistindo para ele já 2 anos depois, em 72, fazer a gravação de um novo disco. O Clube da Esquina, esse cenário que você está descrevendo aqui para nós, é exatamente um cenário pré-Clube da Esquina. Pré-história. Um cenário pré... do disco, né? Do disco. Isso. E o Clube da Esquina, ele viria a ser, então, o 5º disco, digamos assim, de carreira de estúdio do Milton, correto? Terceiro. E o primeiro do Lô. Terceiro e primeiro do Lô. Sim, terceiro, então, terceiro. A canção que são fatos assim esparsos que às vezes vêm à minha cabeça e eu acho oportuno comentar. A Canção do Sal, que surgiu depois de que eles assistiram aquelas 4 ou 5 sessões de um mesmo filme, num mesmo dia. Ele, já morando no Rio de Janeiro, conhece a Elis Regina. E aí a Elis, né, já tinha ouvido falar do cara, né? Falou, um cara diferenciado, com harmonias diferentes, com solfejos diferentes, com uma forma de cantar diferenciada. E ela resolve pedir ao Gilberto Gil para intimar o Milton Nascimento para ir mostrar uma música, as músicas dele, para ela gravar no próximo disco dela. E aí ele mostrou umas músicas lá e tal, aí ele pegou e falou, bom, eu vou te mostrar uma aqui, mas essa não está pronta. Essa música eu fiz logo depois de um filme lá com o Marcinho. Mas ela não está.
pronta. Opa. Tinha Elis Regina, simplesmente pirou com a música. Sim. William, o seu áudio e vídeo deram uma travada aqui para mim. Vamos ver se volta. Isso, eu acho que voltou agora, né? Agora Voltou? sim, retornou, ok. Ele mostrou a canção do Sal como inacabada. Depois de mostrar várias músicas. Regina, né? Pimentinha é o apelido dela. Ela pirou com Canção do Sal e gravou em 66, salvo engano. 67 ele ganha, fica em segundo lugar com Travessia, Sim. quebrando aquele acordo de cavalheiros com o Márcio Borges, né? Porque Sim. Travessia foi uma música feita em parceria com o Fernando Brant. E nessa situação de pressão da Odeon para que ele fizesse um novo disco, ele resolveu, falou assim, olha, eu quero gravar um disco, mas eu dessa vez quero um parceiro lá de Belo Horizonte, talentoso, menino ainda, mas eu quero bancar esse rapaz e quero que a gravadora aceite, senão não tem disco. E parece que houve a interveniência de um camarada lá que era muito amigo deles, convenceu o Odeon a aceitar o Lô Borges. E ele volta para Belo Horizonte para buscar o Lô. Isso dos 17 para os 18, numa fase onde o Lô enfrentava o exército. E o Lô, assim, de forma bem cômica, conta que ele teria duas barreiras. Primeiro, a dispensa do exército. Segundo, a autorização dos pais para que eles se mudasse para o Rio de Janeiro de forma definitiva para seguir a carreira, abandonando os estudos, né? Que a dona Maricota não aceitava de bom grado essa ideia. Essa situação. Então, no Exército, ele conta que fez o requerimento de dispensa e tal, cabelinho rapado e tal. Diz ele que um capitão lá do Exército falou assim, quem é o músico que pediu dispensa aí? E ele pegou e levantou a mão, disse que o cara o puxou pelo braço, saiu o arrastando até chegar numa sala. Ele falou que simplesmente foi jogado em cima de um sofá. Ele saiu tombando lá e caiu. Diz que o capitão virou para ele e falou assim, olha, se você está achando que o exército brasileiro não vai ficar satisfeito com a sua saída, você está enganado. Porque nós não queremos gente da sua espécie aqui, comunista, artista. Então, suma daqui. Diz ele que chegou onde ele queria, né? Foi dispensado. Exatamente. O Bituca se encarregou de convencer a dona Maricota e o seu Salomão a levar o Lô para o Rio de Janeiro. E aí que entra um outro camarada, super talentoso, que foi conhecido do Lô de uma maneira super inusitada. Não sei se você lembra a questão de como o Lô Borges conheceu o Beto Guedes. Conheceu o Beto, né? Sim, a história do patinete e tudo. Exatamente, né? Ele alega que, como o pai do Beto Guedes, o Godofredo Guedes, também grande compositor, um artista super talentoso, ele tinha uma habilidade com marcenaria e isso passou para o Beto. Tanto que o Beto hoje, ele, além de ser cantor, compositor, ele fabrica guitarra, violão, ele é luthier, né? Que eles falam, que é a terminologia correta, né?
E nesse conhecimento ali dos dois, né, o Lô descia a Avenida Amazonas, né, num morro com uma patinete, segundo o Lô, maravilhosa, e que ele simplesmente fez o Beto Guedes frear com as mãos dele. Ele pulou na frente da patinete e pediu ali o Beto para que ele liberasse a patinete para ele dar uma volta, né? Então aí eles negociaram um valor. Eu sei que ele diz hoje, aos 67 anos de idade, e os dois têm a mesma idade, que quando vão para alguma festa ou algum encontro e tal, chega uma fase que os dois começam a brigar, porque o Beto começa a se queixar que ele não pagou a volta de patinete até hoje. Deve uma voltinha de patinete para ele. Exatamente. E aí essa amizade ela se consolida até que um pouco antes do Lô ir para o Rio de Janeiro, eles se apaixonaram pelos Beatles e chegaram a montar, junto com o irmão do Lô, o Ié, que é um ano mais novo. Por sinal, esse eu tive a satisfação de conhecer de forma mais próxima, conversar, e, enfim. Bacana. Porque eu, por ironia do destino, como eu te disse, né, quando procurava um imóvel para comprar, quando já não havia mais chances de negociação com a senhora, a mulher ligou para minha mãe e falou assim: olha, não, a pessoa desistiu, o apartamento da senhora, então aí eu mudo para Santa Teresa, né? E ainda, Tá próximo ali. sem entender, meu Deus, então, já que eu estou aqui, eu vou lá conhecer o Clube da Esquina. Descobri que eu morava a 3 quarteirões do clube. Desci e lá descobri que o clube é aquela placa na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis. E depois, no livro Os Sonhos Não Envelhecem, eu descubro que um dos maiores músicos, né, do planeta, acho que Pat Metheny, Desculpa. ele... Pat Metheny. Isso, exatamente. Ele participou de um disco do Milton, foi a Belo Horizonte e teve a mesma surpresa que eu. Ele falou: mas onde é que é o clube? Aí eu falei: não, é aqui, ó. E a explicação que eles dão, né? Falou: olha, por que Clube da Esquina? Porque aqui nós éramos de classe média baixa. Não tínhamos condições de frequentar os clubes oficiais, os bailes oficiais. E resolvemos fazer dessa esquina aqui o nosso clube, onde nós sentávamos para fazer música, tocar violão, tomar umas e outras coisas mais, né? Sim. Então, depois é que eu fui entender a lógica da questão. Sim. Que o Clube da Esquina, na verdade, não foi um manifesto, um projeto planejado de maneira arquitetada, com um roteiro certo. O Milton simplesmente acatou o pedido do Lô para levar o Beto Guedes, porque o argumento do Lô era que ele precisava de alguém. Pô, você sua turma é só o jazz, a bossa nova, MPB, quem vai tocar Beatles comigo? E aí ele leva. E como o Bituca estava com uma ligação muito forte, e talvez alguns não conheçam, né? Eu pela idade, né, até pela época do disco, né, eu digo que sou um apaixonado porque conheci o disco já
mais velho, né? Quando do lançamento eu tinha 2 anos, ou 1 ano e meio, mais ou menos. Ih, eu ainda ia E demorar a eles nascer. se mudaram, né, lá para o Rio de Janeiro, inicialmente um apartamento, e infernizaram a vizinhança, né, a ponto do Milton Nascimento ser preso. Ele foi preso lá por conta do barulho, dos ensaios, enfim. Ele resolve alugar uma casa numa região chamada Mar Azul, em Pirapetinga, uma praia de Niterói. Perdão. Sim, sim. Aham. E lá, essa casa, ela possibilitava o acolhimento ali de todos os compositores, de todos os músicos. E aqui um parêntese, né, que eu te disse que o Clube da Esquina é considerado um movimento musical predominantemente mineiro, porque a Sim. Joyce Moreno, ela faz uma ressalva interessante num depoimento que eu vi dela falando sobre o Clube da Esquina, que o Clube da Esquina ele tem um núcleo carioca, e realmente, se você olhar a ficha técnica do disco, você vai identificar ali algumas peças. Vamos ali, por exemplo, Ronaldo Bastos, que era um jornalista carioca, grande Sim. parceiro do Milton, depois do Lô, do Beto Guedes e depois do Flávio Venturini, enfim. Eu, eu até nas pesquisas, né, e nas leituras sobre o assunto, para a gente conversar, é, eu li a questão de alguns músicos de altíssimo gabarito e muito conhecidos que fizeram parte desse projeto. Né? Fora Milton Nascimento, Loborges e o Beto Guedes, nos quais você citou aí, e também o Wagner Tiso, e tiveram juntos nesse aí outros nomes como Tavito, Toninho Horta, Robertinho Silva, Luiz Alves, Nelson Ângelo, Rubinho, né, bateria, Rubinho, Alaide Costa, Paulo Moura, Elmir Deodato e um que eu não sabia, que eu fiquei surpreso, Gonzaguinha. Gonzaguinha. O Gonzaguinha participa do coro Ele de uma fez, das ele faz canções. backing vocals na faixa 10 do Isso, disco, salvo engano, é né? Saídas e Bandeiras, uma coisa assim. Saídas e Bandeiras. Exatamente. Então, todos eles se referem ao Clube da Esquina como sendo um encontro que nasce da amizade e do talento que vinha de uma fusão do jazz, dali do Toninho Horta, que já Sim. muito influenciado pelo jazz, pela bossa nova, e o próprio Milton, né, lá com o Wagner Tiso, com a turma que vem do Som Imaginário, que foi um grupo de rock progressivo fantástico da década de 70, do qual saiu ali nada mais, nada menos que o Tavito, né, que todo mundo deve associar imediatamente Tavito, Rua Ramalhete, né, que infelizmente o Tavito, o ano passado, faleceu, né? E todas, como nós discutimos, né, todos os músicos que participaram desse projeto, eles alegam uma liberdade de criação muito grande. Sim. Né? Houve uma dificuldade inicial de aceitação do Loborges pela idade, por ser muito Aham. jovem, enfim. Mas logo descobriram que ele tinha talento enfim. Mas Inclusive, é William, uma... permita-me dar contribuir aí, né, com a conversa, lembrando que o que chamou muito atenção nesse projeto foi exatamente essa miscelânea de sons, né,
e letras muito engajadas, né? Composições muito engajadas. Isso aí também despertou muita atenção, né? E a gente vai falar sobre isso também na questão da repercussão midiática, né? Que teve Sim. o álbum. Como o nosso tempo é exíguo, né? É importante registrar, né, que hoje, né, já existem estudos que apontam o Clube da Esquina entre os 10 discos mais bem feitos da história da humanidade. Exatamente, né? Enfim, e a carreira de todos eles decolou, né? A edição brasileira da revista Rolling Stones coloca esse disco em 7º lugar, o 7º melhor disco brasileiro de todos os tempos, segundo a edição brasileira da revista Rolling Stones. Isso sem contar que naquele ano, né, quais os discos foram lançados, né? E aí talvez fique para uma outra oportunidade, mas que você tem Novos Baianos lançado naquele ano, Acabou o Chorare, Refazenda do Gil, Transa do Caetano. Então havia uma concorrência grande, né? E pelo tempo nosso, né, que tá esgotando, né? Sim, mas eu vou dar uma boa notícia aqui para a galera que está nos acompanhando, é que na próxima sexta-feira nós vamos continuar neste assunto, né, William? Nós vamos continuar falando de Clube da Esquina, a parte 2, né? É apaixonante o tema e demais. A gente só sabe que o movimento ele deu frutos muito bons, não à toa que o estado de Minas, né, homenageou o movimento, a Folha de São Paulo, enfim, uma série. E evoluiu hoje, né, para um projeto que existe em Belo Horizonte, que é o Museu do Clube da Esquina, mas que a gente deixa para falar na próxima. Nós vamos falar na segunda parte, a gente tem assuntos como, por exemplo, a polêmica da capa do disco, né? A repercussão na mídia, a música Trem Azul, que eu gostaria que você desse uma lembrança aí nessa questão da música Trem Azul, o museu do clube, o bar do museu, né? E que você falasse, claro, né? Desse uma passada bem bacana sobre algumas músicas, né? Como eu até Clube da Esquina isso, número 2, que é instrumental, São Vicente, Nada Será Como Antes, a gente vai falar isso tudo na segunda parte. São histórias interessantes e a gente agradece a turma que nos ouviu. Sim. E a gente pede que eles compareçam na próxima e chamem mais pessoas, né, para ouvir uma história tão apaixonante, né, desse que não sou eu que estou dizendo, é o Caetano Veloso que já disse isso em público, que é o segundo maior movimento da história da música brasileira. O primeiro, acho que todo mundo sabe, que é a Bossa Nova, né? Mas é isso, eu agradeço essa oportunidade que você deu aí. Eu que lhe agradeço não só pela oportunidade da conversa, mas para te agradecer pelos presentes aqui, no qual você tão carinhosamente nos deu o Clube da Esquina 1. Eu tive que garimpar lá em o Clube BH. Da Esquina 2 e esse CD lindo demais do Milton Nascimento, que é uma coletânea de sucesso do Milton Nascimento. Eu fiquei super lisonjeado e honrado com esse presente. E aguardamos a todos na live da sexta-feira que vem, de volta, o Clube da Esquina 2. Porém, eu quero convidar vocês também a assistirem conosco a live de domingo com o radialista Gabriel Duarte, ok? Eu vou encerrando por aqui, porque nosso tempo é só de 20 segundos, mas agradecendo de coração a todos por terem assistido e até a próxima sexta-feira com o Clube da Esquina 2. Ok, um abraço a todos aí. Um abraço e até mais.